Arcos geométricos. Então, continuação aí, nós já falamos disso em aula, mas vamos deixar agora registrado, né, para servir aí como um material de estudo. Então, para falar sobre arcos geométricos, nós vamos relembrar alguns conceitos sobre ângulos, né, que nós vamos precisar. Então, medidas angulares e vamos falar sobre os ângulos. A definição: chama-se ângulos a reunião de duas semirretas de mesma origem, não contidas numa mesma reta, ou seja, não colineares. Então aqui a representação de ângulos. A origem aqui é o que nós chamamos de vértice, e aí eu tenho duas semirretas aqui, O até A, que é a origem até o ponto A, e origem até o ponto B. Essas duas retas, elas formam o ângulo aqui. Aqui ele pode ser indicado, né, com esse sinalzinho, parece o sinalzinho de menor aqui. AOB, que significa A origem B, ou posso dizer que é B origem A, ou dessa forma aqui também pode ser representado. Usualmente, vamos ler aqui o Fique Ligado, usualmente os ângulos são representados pelas letras do alfabeto grego. As letras mais comuns são alfa, beta e o teta. Então são as letras mais comuns, não quer dizer que isso é uma regra. Pode ser representado também apenas com B origem A, né? Isso é o mais comum, mas não é regra. É comum que os ângulos sejam medidos em graus. Um ângulo definido por uma volta inteira apresenta a medida de 360 graus, ou seja, se eu sair desse ponto, der um giro completo aqui, eu fiz uma volta de 360 graus. Isso quer dizer que 1 grau corresponde a uma volta inteira dividido por 360. Então, quando eu pego a circunferência, divido em 360 partes, cada parte que eu encontro equivale a 1 grau. E eu também posso dividir esse grau também, e aí encontro medidas menores, né, como segundos e minutos, né? Não necessariamente nessa mesma ordem, mas dividindo 1 grau eu consigo encontrar. Se eu dividir 1 grau por 60, eu encontro 1 minuto. Se eu dividir esse 1 minuto novamente por 60, eu vou encontrar um segundo, que não tem nada a ver com tempo, com medidas do relógio, né? São só os nomes que são utilizados aqui para essa parte menor, né? Para eu encontrar valores menores do que 1 grau. O ângulo agudo é aquele que apresenta medidas positivas inferiores a 90 graus. Então, quando eu tenho um ângulo positivo aqui, porém ele é menor que 90 graus, 90 graus estaria aqui, né? Qualquer ângulo menor que 90 graus aqui, sendo ele positivo, ele é um ângulo agudo. O ângulo obtuso é quando o ângulo ele é maior que 90 graus. O ângulo reto estaria então nessa direção. Maior que 90 graus é o ângulo obtuso. E o ângulo reto, ângulo de 90 graus, ele é representado por esse símbolo aqui. Quando você vê esse quadradinho aqui, isso significa que ele tem 90 graus, ele é um ângulo reto. E um ângulo reto, ele é um ângulo que, pensando no círculo trigonométrico, aqui eu tenho um plano cartesiano que divide o círculo trigonométrico, né? Esse é o meu eixo Y, esse é o meu eixo X, divide em 4 quadrantes, sendo o primeiro quadrante aqui, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. O ângulo reto, ou o ângulo de 90 graus, ele representa 1/4 de volta, porque aqui, ó, eu tenho 90 graus, então 1/4 de volta, ele pega essa região aqui toda, tá? Então 90 graus, ângulo reto. Essa parte de ângulos nós estudamos já no ensino fundamental, mas é importante relembrar esse conceito para falar sobre os arcos geométricos. E no YouTube da escola tem vários outros vídeos falando sobre isso, inclusive que os professores lá do ensino fundamental
gravaram, né, postaram esses vídeos. É interessante dar uma olhada nos conteúdos. Aqui a gente ainda fala do ângulo raso, é o ângulo que ele tem 180 graus. Então eu digo que é um ângulo raso, o ângulo de 180 graus. Ele é maior que 90 graus, porém ele não passa dos 180 graus. Eu tenho o ângulos complementares. Quando a soma de dois ângulos ele alcança 90 graus. Então aqui no exemplo eu tenho o ângulo alfa e o ângulo beta. A soma dos dois é igual a 90 graus, então eles são complementares. E os ângulos suplementares, quando eu somo os dois, eu alcanço 180 graus. Então, nesse momento, eu somei alfa e beta, encontrei 180 graus, eles são suplementares. Aqui uma representação dos ângulos complementares, e também vou falar dos suplementares, já para a gente lembrar sobre essa questão. 90 graus equivale a π sobre 2, ou seja, 90 graus nós já sabemos que é um ângulo reto, né? Então, quando eu pego essa região inteira aqui tem 90 graus, que equivale a π sobre 2. Logo, 180 graus equivale a π. Então, dois ângulos complementares, eles me dão a medida de 90 graus, que equivale a π sobre 2. O mesmo acontece com os ângulos suplementares. Se π sobre 2 é igual a 90, π é igual a 180 graus. Então, dois ângulos suplementares, a soma deles nos dá o valor de 180 graus, ou eu posso dizer que nos dá o valor de π. Aqui eu tenho 3 questões aqui resolvidas, né, para a gente falar a respeito dos ângulos. Então eu posso dizer o seguinte: a medida do ângulo complementar de 42 graus. O exercício já está resolvido aqui, mas eu sei que complementar, quando ele é complementar, o total dá 90 graus. Ou seja, se eu chamar esse ângulo de alfa mais 42 graus, ele tem que me dar quanto? 90, já que eles são complementares. Então, significa que esse alfa é igual a 90 menos 42. Meu ângulo alfa é 48 graus. Esse já está resolvido aqui, eu só montei ali para a gente lembrar que nada mais é do que uma equação do primeiro grau. No segundo exemplo, nós temos ali a medida do ângulo suplementar a 127 graus. Então, se é suplementar, a soma dele tem que me dar 180 graus. Então, para descobrir esse ângulo suplementar, eu montei beta mais 127 graus tem que me dar 180 graus. Mesma coisa, equaçãozinha do primeiro grau aqui, 180 menos 127 graus, beta é 53 graus. E no terceiro exemplo aqui, na letra C, ele já mistura essas informações, né? A medida do ângulo cujo suplementar é o triplo do seu complementar. Então eu tenho um ângulo que o complementar, né, o suplementar é o triplo do complementar. Ou seja, para ser o suplementar, eu tenho que estar igualando a 180. 180 menos x é igual a 3 vezes 90 menos x, o triplo do complementar. 180 graus menos x é igual a 270 menos 3x. E aqui eu faço, resolvendo a equação do primeiro grau, 2x fica igual a 90 e x é igual a 45 graus. Ainda tem mais, essa foi só a primeira parte sobre ângulos. Fizemos uma revisão sobre o que são ângulos e em seguida nós vamos continuar esse vídeo. Eu vou colocar vídeos separados para não ficar algo muito extenso. Aguarde o próximo vídeo.